houve um líder iraniano que chegou a nomear os Estados Unidos de o Grande Satã em 1979 por promover o imperialismo e promover a corrupção no mundo, segundo afirmou essa autoridade iraniana. Será? Bom, a Líbia, um país africano, cujo presidente era Muammar Gaddafi, foi assassinado pelos Estados Unidos, né? Um homem que não concordava com o sistema de colonização dos europeus e era a favor da união dos países africanos, que são 54 países, né? Os líbios reclamam que após a morte de Muammar Gaddafi, seu presidente, os Estados Unidos extorquiu, roubou do país, sumiram mais de 52 toneladas de ouro do país, cuja moeda do país era ouro, e qualquer mulher que tivesse uma criança na Líbia recebia um prêmio de $50 mil, né, por criança. Era um país muito próspero, né? O Iraque entrou na justiça internacional também contra os Estados Unidos, reivindicando roubos de utensílios históricos, né, que estavam em museus nos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve que devolver, né, nesse ano de 2021, mais de 17 mil itens ao Iraque, roubados durante a guerra, né? Há um clichê antigo utilizado pelos países europeus quando queria invadir um outro país, por o presidente ou a autoridade máxima daquele país não concordar com a usurpação dos ocidentais, eles eram taxados e nomeados automaticamente de ditadores, genocidas, e terroristas, né? Então isso era um clichê, que todo aquele que não aceitasse a determinação dos países europeus na colonização, né, o abuso, a exploração, o roubo, o furto, eles eram intitulados, os que não aceitassem, né, esse complô do colonialismo europeu, eram taxados dessa forma, tá? Da mesma forma foi taxado o professor Lumumba no Congo, né, que foi assassinado por uma emboscada da CIA em 1965, porque defendia a união dos 54 países africanos, né, e era contra anticolonialismo europeu, né, e facilitou assim o rei Leopoldo III do país europeu da Bélgica, né, o rei Leopoldo III, matar quantas pessoas africanas no Congo? Em torno de 5 milhões de negros assassinados, porque ele fez uma pesquisa e descobriu que no país do Congo, na África, tinha uma jazida avaliada em torno de 24 trilhões de dólares em ouro, né, tanto na fauna, quanto na flora, quanto no solo mineral, né? E esse professor Lumumba era contra a colonização europeia e era a favor da união dos povos africanos. Há um ditado que diz: o povo unido jamais será vencido. Então os povos europeus tinham muito medo da união dos países africanos, porque poderiam se tornar a maior potência mundial. E os Estados Unidos foi cúmplice disso, né? O próprio Mandela, quando venceu o apartheid, né, ao invés dos Estados Unidos ajudar, ele foi buscar ajuda em Washington 2 vezes. Washington virou as costas, né? Não ajudou, não apoiou, como jornalistas já entrevistaram, né? Por que você apoia mais Cuba do que os Estados Unidos? Eu falei: é muito simples. Eu precisei dos Estados Unidos, eles me viraram as costas quando eu derrubei o apartheid, porque os Estados Unidos estavam no complô, né, junto com os países europeus, explorando e promovendo o apartheid na África do Sul. Então ele foi contrário a Mandela, os Estados Unidos por baixo dos panos, né? E muitas outras coisas, né? A Etiópia foi atacada pela Itália, né? Matou muitos etíopes, promoveu muita desgraça, promoveu propositalmente muita fome, né? E descobrindo que muitos negros lá da Etiópia eram negros, né? Eram judeus, né? Judeus da tribo de Israel, tribo Falasha, Beta Israel, né? Reconhecido pelo Estado de Israel. Então, já pensou quantos judeus que Roma matou ali? Na hora que você vê aquele filme Alta da Compadecida, Jesus negro, essa possibilidade sim, tem muito preto que é judeu. É história, é fato isso. Ainda nos contaram muita história errada, né? Nos contaram muito do lado do opressor, ouvimos a voz do opressor, não ouvimos a voz dos oprimidos. Quando você para ouvir a organização africana, as autoridades africanas, as legislações de lá, o que foi feito, o que realmente aconteceu, você vê que não bate as coisas, tá? O bom juiz é aquele que ouve os dois lados, né? Você fica mais completo para formatar suas teses, né? Um abraço.